Olá, prazer em te conhecer. O meu nome é Ana, seja muito bem-vindo. E o vídeo de hoje vai ser muito legal porque eu vou estar lembrando de coisas da minha infância, de brinquedos que eu brincava quando eu era criança. Se você também brincou desses brinquedos, vai ser muito legal porque você vai relembrar junto comigo. Dessa vez eu fiz um roteiro, então isso vai facilitar muito a ordem cronológica do vídeo. E o primeiro brinquedo é aquele brinquedo que eu conheço ele como vai e vem. Eu vou deixando as imagens aqui dos brinquedos. Que era um, que era um brinquedo que a gente abria e fechava assim, e ele ia e vinha. É um brinquedo que eu acho muito legal e hoje em dia eu nunca mais vejo nenhuma criança brincando daquilo. E eu lembro que na minha época eu amava brincar. Eu lembro que teve até uma vez que a gente tinha que levar algum brinquedo para a escola. Toda a semana a gente tinha que levar algum brinquedo para compartilhar. E eu gostava muito de levar o vai e vem porque dava para brincar com outras crianças. Eu lembro até que o que eu tinha era um de morango. Eu levava um vai e vem que ele era desenho de morango. Mas ele era um brinquedo tão simples e tão legal, tão fácil de fazer, que dava pra fazer. Tem vários tutoriais ensinando ele a fazer em casa. Você podia fazer com garrafa PET e fitas coloridas e tendo um barbante ali você conseguia desenrolar. Era um brinquedo muito legal. O segundo brinquedo que eu lembro que a gente brincava muito e que hoje em dia eu não vejo mais as crianças brincando é aquele bate-bate. Eu conheço ele como bate-bate. Que a gente segurava assim, tinha a pontinha e a gente ficava batendo, né? Aí batia as bolas em cima, tinha baixinha, hora que pegava na mão, tinha hora que batia nos dedos. E hoje em dia eu não vejo mais nenhuma criança brincando disso, mas quando eu era mais nova, as crianças brincavam muito disso e eu brincava disso também. Era uma coisa muito legal, assim, que hoje em dia eu não vejo muitas crianças brincando. Eu não sei se ficou despopular. Não sei. Eu sei que eu nunca mais vi ninguém brincando disso. Inclusive, eu fiquei sabendo que existem outros nomes para esse brinquedo. Se na sua região você conhece por outro nome, você pode me dizer também. Vai ser muito legal interagir com algo além da câmera. A terceira coisa, eu acho que essa é mais para as meninas, os meninos nem tanto, mas que foi muita febre assim, era a cauda de sereia, a tal da cauda de sereia. Por causa dos filmes da Disney, Ariel e etc, e coisas que estavam bombando. Toda menina que você conhece, ela queria ter a benedita de uma cauda de sereia. Pode perguntar, em algum momento da vida ela quis ser uma sereia. Tinha uns meninos também que também gostavam, mas de maneira geral isso era mais para as meninas, assim, que eu conheço. Cadeira rodante. Era de maneira geral, né? Por quê? Porque as caudas de sereias, na época também eu lembro que eram muito caras. E eu nunca cheguei a ter uma cauda de sereia. A minha irmã, ela ganhou uma cauda de sereia e eu fiquei indignada com isso. Por quê? Porque ela ganhou a cauda de sereia, desde que ela ganhou, eu acho que ela só usou umas 3 vezes. Se ela usou 3 vezes, foi muito, tipo, muito mesmo. Desde então, ela nunca mais usou a cauda de sereia. Eu fiquei tipo, se fosse na minha época, quando eu era criança, eu teria usado, que ela teria se rasgado até não caber mais, até não ter mais jeito. Mas era uma coisa que eu lembro que era muito na moda quando eu era mais nova e que hoje em dia já não tem mais tanto. Né, são bananas. Ah, outra coisa que eu lembro que era muita moda e que eu tive um, eu só lembro de ter um a minha vida inteira, de quando eu era bem pequenininha, que era aquele tênis que brilhava. Era um tênisinho que as crianças tinham quando você pisava no chão, ele ia brilhando. E aquilo assim, eu achava muito lindo. Era o cúmulo da tecnologia, aquilo pra mim que não entendia de nada. Que era uma criança, eu achava aquilo muito lindo e era algo que era bem que eu vi assim que era bem popular. Hoje em dia eu não vejo mais as crianças utilizando. Hoje em dia as crianças também são muito da moda, né? Mas na minha época aquilo entre as crianças aqui era moda. E ainda tinha a versão Up, que surgiu um tempo depois. Eu não sei se era da mesma marca, eu acho que não. Na verdade, várias marcas tiveram os seus. Mas mais pra frente ainda teve uma versão Up, que era o tênis brilhante de rodinhas, que eu acredito que era pra similar algo como se fosse um patins, né? Como se fosse um patins mesmo de patinar. Tinha uns que tinham 2 rodinhas, 4 rodinhas. Os que eram mais famosos que eu conhecia, eu nunca cheguei até esse. Mas eu tive amigos que tiveram, e o que eu vi assim que era mais famoso era aquele de uma única rodinha, que era uma rodinha só atrás. Aí ele era o cúmulo da tecnologia pra minha cabecinha de criança. Porque ele, além de brilhar no escuro ali quando você pisava no chão, ele ainda tinha a rodinha. Eu achava o máximo, era incrível. Ah, outra coisa que eu acho que essa também remete mais às meninas, que era aquelas paletinhas de maquiagem.
Porque antigamente todas as meninas queriam ter as paletinhas de maquiagem. Hoje em dia as paletinhas elas são muito mais elaboradas, né? Quando eu era criança não saía pigmento direito. Os batons pareciam uns batons secos de borracha. Mas era uma graça, e eles eram bem mais simples. Hoje em dia não. Hoje em dia se brincar as pessoas estão usando maquiagem de verdade. Mas de maneira geral, aquilo era praticamente o sonho de consumo de toda menininha, assim, da minha idade, assim, que eu lembro. E hoje em dia os kits, eles são bem mais completos, assim. Ainda eu acho que seguindo mais no ramo das meninas, dos meninos eu já não sei tanto, mas aquela bolsinha de cachorro. Aquela bolsinha rosa de cachorro, nunca mais eu vi ninguém usando uma daquela. Eu tinha uma daquela. Nunca mais eu vi ninguém usando uma bolsinha daquela de cachorro, gente. Ela, um tonzinho rosinha, claro. Tinha umas variações, mas de maneira geral todas elas se pareciam. Não cabia quase nada dentro dela. Na minha mesmo, que eu lembro, não cabia quase nada. Mas, hoje em dia, eu não vejo assim as meninas mais usando. Não sei se perdeu, se saiu de moda. Mas era uma graça, eu achava uma graça. Outra coisa era o telefone da Barbie. Para os meninos eu lembro que tinha um telefone azulzinho, mas o telefone da Barbie ele é muito característico porque ele tinha aquela musiquinha que tocava, né? Ai, 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 ai. Eu vou tentar botar a musiquinha aqui do telefone. Tocando. E eu lembro que tocava essa musiquinha do telefone, e esse telefone era bem característico por causa disso. Hoje em dia eu já não vejo mais as crianças brincando. Tipo, eu já fui várias vezes em feirinhas, em lojinhas comprar brinquedos pra minha irmã e eu nunca mais vi ele. Talvez seja a região onde eu moro. Se você ainda tem um aí pela região onde você mora, ou conhece alguma criança que brinca disso, deixa aqui nos comentários pra mim saber, pra mim interagir com alguém. Agora, os últimos dois, eu peço perdão se tem algum menino me assistindo, porque eu sou menina, então eu acabo falando mais de coisas que eram voltadas para as meninas. E eu lembro que toda menina queria ter, que não era um brinquedo exatamente específico, mas eu acho que toda menina já quis ter, que era aquela bailarina que dançava na caixinha de música, que você rodava e ela fazia, né? Ai, ai. E era muito bonitinha, eu sempre quis ter uma daquela. Eu nunca tive, mas eu sempre achei muito fofinha, sempre achei muito linda. E assim, tudo que remetia a balé, eu acredito que a maioria das meninas sempre gostou. E aquela caixinha sempre pareceu uma gracinha. Pra finalizar o vídeo, eu acho que esse último também é mais para as meninas, principalmente se você assistiu Barbie. Tem muitos meninos que assistiram Barbie também, mas eu acho que isso nunca foi exatamente algo que os meninos quiseram, mas mais para as meninas. Toda menina já teve aquela melhor amiga que queria ter aquele colar junto das amigas, né? Do filme da Barbie, daquele colar do Barbie Castelo de Diamante. Eram lindos aqueles colares, lindos, 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 lindos. Pra mim é o colar da amizade perfeito. Lindos, 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 lindos. Bem, o vídeo foi esse. Tchau! Até o próximo vídeo e... Bye! Bye, bye, bye. Tchau, tchau. Diga tchau, senhor Banana e seu... Eu esqueci seu nome. E senhor Ted. Tchau!